Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Hélio, eu sou pastor, membro da Convenção Batista Independente, que está há mais de 100 anos no Brasil, plantando igrejas, pregando o evangelho e enviando missionários para o mundo todo. Nós estamos na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração e eu quero parabenizar você que chegou até aqui conosco. Quero dizer para você que não está nos acompanhando ainda há tempo, nós ainda temos alguns dias nessa campanha e tem sido bênção na minha e na sua vida. Eu tenho descoberto e aprendido coisas gloriosas com Deus. Nunca nós chegaremos a um ponto de saber todas as coisas. E quando nós nos dedicamos a buscar, Deus ele se mostra como um manancial profundo, denso e que está disposto a revelar a sua grandeza. Venha conosco, se inscreva no canal, se marque as notificações, dá um like aí para que o YouTube possa difundir esse vídeo para mais pessoas, né? O nosso objetivo nessa playlist é estar disponível a Deus o mais rápido possível com essa mensagem nas mãos das pessoas. Mas vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que Tu venha iluminar a nossa mente e o nosso coração e continuar nos ajudando no crescimento na Tua presença. Senhor, continua fazendo a Tua obra poderosa em nós para que nós nos tornemos melhores, mais úteis e mais capazes no Teu reino. Ser conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura do texto de hoje, que se encontra no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 13. Veja o que está escrito. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com mulheres que se haviam reunido ali. Veja, irmãos, que texto interessante. Eu confesso aos irmãos que tenho uma admiração muito intensa pelo livro de Atos, porque o livro de Atos ele é um livro dos primeiros dias da igreja, como igreja instituída pelo Senhor Jesus, com o seu Santo Espírito atuando na vida dos seus servos. E é um livro muito empolgante, um livro de muitos ensinamentos. Recomendo a você que se ainda não leu o livro todo, leia e veja como que Deus tem trabalhado poderosamente desde aqueles dias até o dia de hoje para nós chegarmos à igreja, à instituição, à expansão, à dimensão do reino do evangelho como hoje está, né? E isso é muito maravilhoso. Mas o tema de hoje, ele vai me trazer, né, fechando essa semana onde nós falamos do poder transformador da vida de consagração, ele vai me trazer uma reflexão muito importante. Eu acho que a gente não poderia fechar isso essa semana sem falar desse tema, que é a pessoa consagrada está sempre em missão. Ora, irmãos, já é um consenso, né? Acho que a grande maioria, né, dos cristãos reconhece que o versículo de João 3,16, né, é o centro teológico, é o centro motivacional, é o centro, é a teologia da forma mais clara possível. Não resta nenhuma dúvida do que é a teologia de Deus, o que é o pensamento de Deus, o que é o desejo de Deus para a humanidade. A Bíblia vai me dizer em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo ele vai falar da principal preocupação. A Bíblia me ensina que o Senhor Deus é o Deus que provê, prepara, considera, restaura e vai atrás do homem. Ou seja, todos os itens necessários à salvação são provisionados por Deus. Deus é o agente operador e, no final da história, ele é o receptor da salvação. O desejo da salvação não nasce no coração do homem. O homem não tem desejo de ser de Deus. O homem não tem desejo de se unir a Deus por sua própria essência e natureza. Ele é alcançado pelo próprio Deus. O próprio Deus cria os meios, cria os recursos que visam a salvação da humanidade. É o próprio Deus que faz isso. Ele sai do seu lugar e vai atrás do homem. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que ficou lá chorando porque o homem estava se deteriorando. Não. Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele foi preparando, trabalhando a humanidade até chegar ao ponto ideal, adequado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o centro da teologia, é o centro da Bíblia, é o centro de todas as coisas que se sabe sobre Deus, que se pode conhecer sobre Deus, estão revelados nesse versículo.
Ora, se esse é o objetivo principal de Deus, nós começamos a entender que todas as demais coisas são periféricas. Ora, o objetivo de Deus estar numa grande obra é a salvação do homem. Nós podemos naturalmente acordar com a expectativa de melhora, com a expectativa de que o mundo vai melhorar, de que as coisas vão ficar melhores, de que tudo vai dar certo, de que eu vou ter tempo de viver muitas alegrias no mundo terreno. Mas a Bíblia também me diz, através do apóstolo Paulo, que o que espera apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que o olho não viu e que não subiu ao entendimento do homem está preparado para nós. João, um escritor do primeiro século, ele começa dizendo o seguinte, que a Jerusalém celestial, a cidade onde Deus tabernaculará conosco, ela é tão indescritível, que as suas ruas são feitas de ouro semelhante ao cristal. Ele não encontra palavras para dizer. Paulo diz que quando vai ver as coisas celestiais, ele diz que são inefáveis, impossíveis de expressar com as palavras humanas. Ora, a Bíblia vai me dizer que o mundo jaz no maligno, que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, mas ele apresenta um novo céu e uma nova terra. Então, meu querido, Deus está dizendo para mim, através da sua palavra, através desse versículo, que nós temos que ter a expectativa na vida eterna. Esse é o trabalho de Deus. As aflições dessa vida, as agruras que nós vivemos não são por causa de Deus, são por causa da nossa natureza de pecado e da nossa dificuldade de abandoná-la, da nossa dificuldade de buscar o Senhor, de buscar os interesses de Deus, de buscar a vontade de Deus, que é a comunhão, o partir do pão, a misericórdia, o perdão, a integridade, uma vida moral. Essas coisas criam um aspecto perfeito de convivência, mas a nossa natureza é contrária a isso. A nossa natureza é carnal, né? A carnalidade. Se você quer que a gente faça um vídeo falando sobre o que é carne, o que é carnalidade, bem assim, detalhadamente, teologicamente, você posta aqui, coloca aqui nos seus comentários que a gente vai começar a trabalhar sobre isso, podemos gravar um vídeo sobre esse assunto. Mas a nossa natureza está inclinada para essas coisas e é forte, ela é intensa, ela nos puxa para essa situação. Mas o que tem isso a ver com a consagração? A consagração é o meio pelo qual Deus usa o seu povo, porque ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Quando eu falo a igreja, eu não estou falando do prédio, eu não estou falando daquela comunidade que exclusivamente se reúne ali. Eu estou dizendo que a igreja é formada por todas as pessoas alcançadas pela obra da salvação de Jesus Cristo, tanto as que já dormem no Senhor, quanto as que ainda vão nascer. Todas essas pessoas, em todos os lugares do mundo, compõem o corpo de Cristo. Não, Jesus não tem vários corpos. Jesus não tem um corpo sepultado. Jesus não tem um corpo que está escondido em algum lugar. Jesus tem um corpo que está com ele na eternidade, mas ele tem uma união de pessoas que fazem e manifestam a sua vontade. Isso significa ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não faz o que José quer, o que Maria quer, faz o que o Cristo quer. E o Cristo quer que as almas sejam alcançadas. Quando nós nos consagramos ao Senhor, nós dizemos, Senhor, eis-me aqui, estou pronto, estou útil. Lembra lá do primeiro vídeo, quando nós falamos que santificação significa disponibilidade? Com qualidade, com utilidade. É exatamente isso. A coroação dessa semana para dizer para você é o seguinte: a maior preocupação de Deus conosco é a nossa chegada até a eternidade. É a salvação das pessoas perdidas. Deus não resolveu parar de cuidar da humanidade para cuidar de você, dos seus caprichos, das suas vaidades. Deus resolveu te chamar à santidade, porque por consequência a santidade vai ajustar a sua vida num padrão de menos sofrimento por causa do pecado, até que se chegue à eternidade. As coisas efêmeras dessa vida muitas vezes nos são oferecidas para a gente sair do foco de Deus. O prazer momentâneo, os 70, 80 anos de vida de prazer, de vida de luxo, de vida de riqueza, são assim paliativos para que nós não cheguemos à eternidade com salvação. É assim que o mundo opera, é assim que as forças malignas operam. Ora, nós às vezes nos ensoberbecemos por causa do conhecimento intelectual, por causa da ciência, e achamos que ela é suficiente para tratar as nossas doenças espirituais, as nossas doenças emocionais. Quantas mentes brilhantes perecem e vão ao pó,
sem conhecer a salvação por causa da arrogância que lhes acomete. A ciência não tem nada a ver com a vida espiritual. Elas não se confrontam, são padrões diferentes. Nós podemos viver uma vida científica, entretanto, não podemos desprezar a nossa vida espiritual e a eternidade. Então, ser consagrado significa estar no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus é a missão. E qual é a missão? Fazer discípulos. Mateus, capítulo 28. Ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão, essa é a vocação para a qual nós fomos chamados. Tudo o que nós fazemos como igreja, como povo de Deus, tem a finalidade de fazer discípulo, de pregar o evangelho, de levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Essa é a finalidade. As demais coisas são periféricas. Olha o que diz o texto. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, nós começamos a procurar as coisas primeiro, as demais coisas, e deixamos o reino de Deus em segundo plano. Nós não estamos disponíveis para Deus nem na nossa santidade, nem na nossa qualidade, nem na nossa disponibilidade. Deus não pode contar conosco, você não pode, você não está útil. E a Bíblia vai me chamar a uma vida de consagração. Quando nós nos consagramos, o Espírito nos usa com facilidade. Quando nós temos uma vida de consagração e propósito com Deus, quando nós temos uma vida de chamado com Deus, nós somos usados com facilidade. Por quê? Porque de nós exala o perfume de Cristo. Não é a nossa eloquência que faz, não é o nosso recurso financeiro que faz, não é o nosso templo que faz, não é a nossa guitarra que faz, não é a nossa exposição homilética que faz a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo, porque ele encontra vida santa, aonde ele possa usar com autoridade e graça. As pessoas chegam perto do consagrado e a consagração que está nele é transferida por palavras, por testemunho, por atitudes, por serviço. Ser consagrado significa estar em missão. A pessoa que se consagra naturalmente está em missão. Talvez você diga, pastor, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei falar do amor de Deus, mas a Bíblia aqui está me dizendo, veja o que a Bíblia está me dizendo, que se eu me consagrar, se o texto está me mostrando aqui, ó, nesse versículo que foi apresentado, que o simples fato de eu me consagrar já me torna disponível e Deus coloca a palavra nos meus lábios, Deus me dá a sabedoria do que fazer, do como agir, o livramento, o escape, porque nós estamos em oração, conversando com Deus, nós estamos com a nossa vida santa e podemos ser referência de Deus. Que você entenda que se consagrar não é se consagrar para ficar numa prateleira. A gente falava no começo dessa semana que ser útil e estar disponível são coisas maravilhosas para nós. Nós precisamos de utilidade e disponibilidade. Ninguém separa e diz assim, olha, essa jarra é para colocar água e deixa ela guardada. Para quê? Se ela é para colocar água. Se ela é para colocar água, a gente vai usar ela com água. E para que você vai se consagrar? Para ficar sentado, deixando o tempo passar? Ou você vai ser um instrumento lançado na missão de Deus? Deixa Deus te usar. Se consagre, seja útil ao Senhor. Que essa semana você entenda que o chamado de Deus é para o reino. As demais coisas você conseguirá na eternidade. Não conseguiu aqui? Não se preocupa não, porque o que tem lá é muito mais. A Bíblia diz que lá não tem dor, não tem choro, você vai enxugar do seu rosto toda a lágrima. O que tem lá é tão grande, é tão glorioso, é tão profundo, que nós não temos condições de entender, imaginar e ver. Deus, ele tem a suficiência para a nossa vida. Não seja uma pessoa frustrada por não conseguir as coisas do mundo. Seja uma pessoa feliz por conseguir as coisas do céu. As coisas do mundo, nós vamos lutar, nós vamos passar a luta, vamos passar a aflição. Deus vai nos dar a porção acostumada. Nem muito, né? Assim a oração. Nem muito para que eu não soberbeça e nem pouco para que eu murmure, mas a porção acostumada. Deus te abençoe e encontre utilidade na sua vida. Se Deus não quisesse te usar,
Você seria salvo, aceitaria Jesus, até passaria pelas águas e seria recolhido para a eternidade. Mas se você ainda está aqui, Deus ainda tem a expectativa de que você seja útil. Deus ainda tem a expectativa de fazer a obra através da sua vida. Não retenha a mão de Deus sobre você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.